tido o privilégio de ser espírita. Naturalmente, para um médico é muito importante ser espírita. E é possível ver as questões da vida, as questões das dificuldades, das doenças, de um outro ponto de vista que não o ponto de vista do prejudicado, da pessoa que se sentiu desamparada, esquecida. Então, eu me sinto um privilegiado nessa existência de ter podido ser médico e, ao mesmo tempo, conhecer a doutrina, conhecer os fenômenos que envolvem todas as questões vitais. Me convidaram para falar hoje, não uma palestra evangélica, mas uma palestra esclarecedora a respeito dos karmas pelos quais nós passamos durante a nossa existência. Antes de começar, existe uma frase que nós não podemos esquecer nunca. A frase está gravada no pescoço do Neymar. Chama: tudo passa. Tudo passa. Não há nada definitivo nessa existência que algum dia não passará. Nada. Por isso, nós não podemos acreditar em algumas palavras que habitualmente a gente usa durante a existência. Por exemplo, sorte e azar. Não existe. Outra, coincidência. Não existe. Nós sempre achamos que quando algum mal nos acontece, nós fomos azarados, né? E quantas vezes eu mesmo disse assim: não é possível, Deus estava de férias, Ele não percebeu que isso ia me acontecer, senão Ele tinha me ajudado a impedir que determinada frustração me acontecesse. E parece que para dirigente havia uma preocupação em se conhecer as questões relacionadas ao destino das crianças. Que, queiram ou não, nós nascemos para ter uma experiência encarnatória que nós chamamos de vida. Em primeiro lugar, isso é uma brincadeira. Vida, a vida é perene. Perene quer dizer, ela é permanente. Não existe a morte. Esta é uma afirmação que nós precisamos ter em mente, porque é muito comum a gente pensar assim: coitado daquele prisioneiro, foi condenado à morte, né? Como se nós não fôssemos condenados à morte, né? E os pacientes do hospital, que nós chamamos de pacientes terminais, hoje está proibido chamar o paciente de terminal. Por quê? Todos nós somos terminais. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, terminaremos. E nós terminaremos com o quê? Com a nossa vida? É claro que não. Nós terminaremos com esta experiência encarnatória que erroneamente nós chamamos de vida, né? Ninguém morre. Ninguém morre. Já ouviram falar que um espírito morreu? Nós estamos aqui como se fôssemos alunos de um curso. Que é verdade, hein? E nós estamos aqui tentando aprender alguma coisa. Eu não sei bem que coisa, mas aposto que a maioria sabe.
por que é que viemos aqui. Por que estamos passando por esta experiência encarnatória da forma como estamos passando? Eu sempre digo que eu gostaria de ter um cabelão enorme, né? Um dia já teve. Um dia já tive. E gostaria de ser magro. Um dia já fui. Já pesei 3 quilos. Agora eu peso 100. Então, o que é que acontece com a nossa vida, a nossa existência, que ela toma rumos que a gente, primeiro, não prevê? Não é que a gente não queira, às vezes a gente não quer mesmo, né? Mas a gente não prevê determinadas ocorrências, né? E eu estou falando isso por experiência própria, porque terça-feira bati o carro 2 vezes. A sorte que foi no mesmo lugar, então não estragou muito. Estragou um pouquinho. Mas, o que será que existe nesta vida que nos encaminha a passar por determinadas experiências? Em primeiro lugar, nós nascemos com uma aparência que gostaríamos de ter. Às vezes as pessoas dizem que não, né? Porque existem 2 modelos de reencarnação. Existe um modelo de reencarnação que é o mais comum, que é a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória não depende de eu escolher o meu corpo, meu mapa cromossômico, minhas habilidades. A encarnação compulsória é o seguinte: você está lá, de repente você está encarnado. Não é de repente. Existe uma programação, existe um planejamento de tal forma que toda gravidez ela sofre um processo de plano. Há pouco tempo nós discutimos lá na Associação Médica Espírita as encarnações que acontecem por ocasião de estupros. E há um grande debate, né, principalmente na mídia e nos grupos que não têm conhecimento da nossa vida espiritual. Eles acham o seguinte: que gravidez resultante de estupro tem que abortar. Isto é um absurdo. Primeiro, a gravidez resultante de estupro, ela é resultado de um planejamento. Todo mundo pode ficar revoltado, né? A pessoa que foi estuprada, a família dela e a sociedade, mas nós partimos de um princípio, e é importante esse princípio porque daí nós vamos discorrer um raciocínio sobre as doenças genéticas. Nós partimos de um princípio que a vida é perene, quer dizer, eu vivo numa onda e ela é exatamente assim, tem um traço no meio. Quando está acima, nós estamos encarnados. Quando está abaixo, nós estamos no plano espiritual. Mas veja que eu estou encarnado, vou para o plano espiritual, eu volto, estou encarnado, volto para o plano espiritual. A vida é assim, permanentemente, enquanto nós não mudarmos de uma situação espiritual para outras vidas mais iluminadas. Mas enquanto nós estivermos na rotina de aprender na matéria, nós vivemos esse tipo de experiência. Eu estou encarnado, eu estou desencarnado, eu estou encarnado, desencarnado. Agora, se eu, com vocês, estão numa experiência encarnatória como esta,
passam para o plano espiritual, nós acolhemos durante a nossa experiência na matéria um monte de ensinamento, um monte de experiências. E o que nós fazemos com essa experiência e ensinamento? Nós levamos para o plano espiritual e lá burilamos um pouco mais. Algumas pessoas vão desencarnar e vão ficar numa zona umbralina, porque foram muito ruins. Daí a gente já pode começar a entender para que serve a vida. Mas muitos de nós vai passar por um momento de recuperação e logo vai se familiarizar com a vida espiritual, porque lá é que nós vivemos. Isso aqui é um arremedo, isso aqui é um rascunho da vida. A vida é no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, todo mundo acha assim, né? Que a gente desencarna, está com um longo traje branco, né? Largão, grandão, porque os gordos vão ter um vestidão enorme, né? Aí bate lá no céu, São Pedro atende e fala assim, bom, é o seguinte, vamos ver a sua ficha, me dá o seu CPF. Aí fala lá, 032455, tá aqui a sua ficha. Olha para você e faz Todo mundo acha isso, né? Não existe isso, hein? Não existe essa questão de chegar lá e falar assim, você é o cara, né? Não, o cara é o Roberto Carlos, ele é o cara. Mas nós somos o produto da nossa existência, do que fizemos nessa existência. E o quanto nós levamos de bagagem para o mundo espiritual. Qual é a bagagem que nós levamos para o mundo espiritual? Adianta guardar dinheiro? Eu vou perguntar porque, como eu não guardo, adianta guardar dinheiro? Morrer, morreu, não é verdade? Nós também, espíritas, acreditamos que morrer, morreu. Eu vou usar a palavra morreu porque ela é mais chocante, né? Porque quando a gente fala desencarnar, é romântico, é suave, não dói, né? Mas morreu não leva nada. O que você trouxe quando você veio nesse mundo? Eu fiz milhares de partos ao longo da minha vida. E todos os que eu vi vieram do mesmo jeito, né? Se tira do útero, né? Dá uma limpadinha, tudo igual, tudo igual. Nem tinha roupa, nem tinha dinheiro, só torcia pro Corinthians, mas... Nasceu sofrendo. Nascer é uma atitude extremamente dolorosa para a criança. Extremamente dolorosa. É a primeira experiência de frustração que a criança sofre, porque estar ligada à placenta dentro de uma piscina de água quente o tempo todo alimentada é uma covardia colocá-la à luz, né? Então é um sofrimento, por isso que torce para o Corinthians, que já nasceu se ferrando, mas em qualquer lugar está em primeiro, né? Nós, talvez, nós
viemos para esse mundo com nada de material. Nós voltamos para o lado espiritual com nada de material, né? Até achei engraçado porque comprei um terno para o velório, meu velório, quando eu for enterrado, né? E eu falei pro cara assim, ó, talvez vai ficar apertado porque eu estou engordando, e quando eu morrer eu vou botar um balofo, o terno não vai servir. Ele falou assim, não, normalmente a gente só põe a parte da frente. Você vai rasgar meu terno? Comprei um terno para ser enterrado, você vai rasgar meu terno? Eu falei, só falta não me colocar a cueca. Não, vou colocar a cueca, vai fazer o que com a cueca lá embaixo da terra? Eu disse, não, eu quero. Já deixei tudo pronto lá, porque se ele põe terno, se não põe o terno, se põe gravata, se vai fazer alguma diferença? Eu vou levar o que para o outro lado? Tudo que eu armazenei e que ladrão nenhum pode roubar e as traças não podem corroer. Vocês já ouviram isso? Né? Então, ao longo da experiência encarnatória que nós estamos passando, eu tenho que acumular tesouros. E a única forma que eu tenho de melhorar meu prontuário do outro lado é entendendo o que eu preciso fazer nesta experiência. Bom, as músicas falaram tudo, né? Quem ouve essas músicas e presta atenção na letra, aprende e pratica, já está resolvido o problema, não precisa nem vir no centro tomar passe. Né? Nosso problema é que a gente esquece. Nós vivemos para aprender a amar. É fácil? É muito difícil. É muito difícil no estágio espiritual que nós estamos, de nós podermos aprender a amar. Por quê? Eu sempre digo que para aprender a amar é preciso aprender a perdoar. Em primeiro lugar, amar a todos, amar ao próximo. Isso é uma lição para o futuro. Nós estamos ouvindo continuamente, mas é uma lição para o futuro. Nós ainda não conseguimos amar ao próximo, exatamente porque nós não conseguimos perdoar o próximo. E quando a gente faz um exame de consciência, a gente pensa bem e fala assim, mas eu não tenho ninguém que eu desgoste, né? Mas você ama todas as pessoas, quer dizer, você faz para um desconhecido aquilo que você faria para um irmão. Irmão não, né? Irmão, quando a gente fala o irmão, geralmente os irmãos se dão mal, eu não entendo muito bem isso, mas geralmente, mas já vou explicar. Mas você faria isso como faz para uma pessoa que ama? Então, nós precisamos aprender a perdoar, para poder aprender a amar, para poder aprender a razão de eu estar aqui. Agora de manhã estava passando no Canal 5 uma reportagem sobre Portugal. E lá tem uma ONG chamada Refood. Eles passam nos restaurantes de manhã, comida que sobrou, que está condicionada, eles recolhem, levam para uma central, fazem lá um monte de marmita e distribuem para pessoas pobres. E eu achei assim uma coisa muito interessante, porque uma casa de um angolano que recebia essa comida, e ele falava que se sobrava, ele levava para um vizinho. Então, não sobrava comida,
Nós jogamos comida fora o tempo todo, né? Neste país, nós jogamos comida fora o tempo todo. Uma época que nós queríamos dar sopa, nós começamos a fazer sopa na nossa creche e fazíamos toneladas de sopa condicionada em alumínio, fechadinho, servida na hora, quentinha, limpinha, com tudo descartável. E nós fomos proibidos pela vigilância sanitária, porque nós não tínhamos controle de higiene, de manipulação de alimentos. A lei aqui é assim: não faça caridade, que você está fazendo alguma coisa errada, você é capaz de ir para a cadeia. E eu fui chamado porque um mendigo passou mal, foi para o pronto-socorro. O que você comeu? Eu comi a comida que a creche distribui. Mas eu estou dando um exemplo para dizer o seguinte: nós então herdamos dos nossos pais o quê? Porque nós já lembramos, né? Encarnado, desencarnado, encarnado, a mesma pessoa. Não é que muda a pessoa, é a mesma pessoa. O que muda quando nós reencarnamos é o corpo físico. É resultado de uma agregação de substâncias proteicas e gorduras e carboidratos, né, que formam nossas células. Mas o modelo do nosso corpo, ele segue um padrão genético que depende dos cromossomas paternos e maternos. Porém, este fornecimento de material genético, ele é muito pouco em relação ao que o pai e a mãe fornecem. Nós fornecemos uma parte pequena das características dos nossos filhos. Quem é que fornece a principal carga genética para quem está nascendo? Deus dá tudo, né? Mas quem dá mesmo é a própria pessoa. Eu levo a minha carga genética. Vou dar um exemplo. Eu cheiro cocaína. Eu não cheiro, hein? Mas eu cheiro cocaína anos e anos, forma um tubo, destrói aqui o septo nasal e destrói a base do crânio e afeta o lobo frontal. Então, cheirar cocaína produz uma lesão em lobo frontal. Quando esta pessoa desencarna, ela levou esta informação para a vida espiritual, em que havia uma lesão no lobo frontal. Na próxima encarnação, ela tem essa informação, lesão no lobo frontal. É uma informação cromossômica. Ela mesmo vai passar para o seu próximo cromossoma. E quando ela nascer, ela vai ter, por exemplo, um cisto frontal. Cisto frontal é como se tivesse malformação no lobo frontal, tivesse uma área grande sem material neurológico. E a criança vai ser uma criança retardada, não conversa, não senta, não pensa, e ela vai viver uma vida sem a menor capacidade de se relacionar com o ambiente e com as pessoas. Eu conheci um caso desse porque eu mesmo fiz o parto da criança e graças ao cuidado e o zelo materno, essa criança viveu até 17 anos. Mas normalmente morrem cedo porque elas precisam ser alimentadas e elas aspiram o alimento, tem muita pneumonia e morrem logo.
Então, quem é que deu essa informação para nascer com um cisto frontal? A própria criança. Só que ela é criança agora, mas ela era um adulto quando ela desencarnou. E ela levou a informação genética. Então vejam que existem problemas infantis que são congênitos. Estão lá ao nascimento e são provenientes de dificuldades cromossômicas. Então, muita gente me pergunta assim, eu não quero ter filho porque eu tenho medo de ter uma criança com síndrome de Down. Síndrome de Down, mongolismo, ele é consequência de um erro na divisão celular do óvulo. Quando o óvulo se divide, ele quebra o cromossomo 23 e uma parte fica com uma carga maior de material genético e o outro fica com uma parte menor. Quando a criança nasce, ela nasce com aquele padrão que todo mundo conhece, já com aquele facies típico e com um comportamento um pouco retardado em relação ao que nós chamamos de normal, entre aspas. Só que eu acho que eu fiz uns 10 mil partos. Só tive 5 bebês que nasceram com síndrome de Down. Dizem que está relacionado à idade materna avançada, mas 4 dos que nasceram comigo eram de mães jovens. E aí, quando você fala para a mãe assim, seu filho tem síndrome de Down, ainda na maternidade, a mãe se desespera. Nossa, ela chora. E por mais que eu sempre insisti que filhos com síndrome de Down são crianças maravilhosas, são crianças que todo mundo deveria ter porque para ver como é que é um filho que é seu filho, porque vocês têm filhos que são seus até terminar a amamentação, né? Porque no dia que começa a andar e falar, já é do mundo, não é mais seu. E a criança com síndrome de Down é tão amorosa, tão carinhosa, que eu fico assim com inveja de ver as mães que tiveram filhos com síndrome de Down. Eu lembro muito bem de uma que chorou. Não queria saber de viver. Aí me afastei, ela não voltou no consultório. Um dia eu estava num restaurante e vi uma criança com síndrome de Down e vi que era ela a mãe. Aí fui conversar com ela. Ela me abraçou emocionada e me mostrou a criança, uma criança lindíssima, agradabilíssima, inteligente, né? E é o filho que a gente queria ter. Então, hoje nós sabemos que estas experiências, elas são necessárias para, vamos dizer, resolver um karma familiar. Quando uma criança vem com um problema, ela tem um problema, mas relacionados aos familiares. Isso nós estamos falando de criança porque toca muito a gente, né? Mas e quando a gente fala de velhos com Alzheimer? Alzheimer não é uma doença do paciente, Alzheimer é uma doença da família. Quando a gente lida com um paciente com Alzheimer, a gente vê que é muito difícil. Tive uma sogra com Alzheimer que morou bastante tempo comigo
E ela falava assim, vocês não vão almoçar? Não, nós já almoçamos. E por que não me chamaram? Eu disse, a senhora almoçou. Você está me enganando. A senhora come de novo. Não, porque assim não pode, vocês não me chamam para comer e tal. Quando passa um ano, 2 anos, é uma brincadeira. Você chega ali de manhã, bom dia, você vai passar, ela volta, ah, bom dia. Você saiu da visão, quando volta, bom dia. Parece brincadeira. Depois de 2, 3 anos, você começa a ficar, isso não é possível, como é que eu vou aguentar isso, né? Porque não é uma doença da pessoa, é uma doença da família. Tanto que lá no Hospital Mário Covas nós temos um ambulatório que trata de Alzheimer, mas não liga para o Alzheimer, não tem cura. É uma progressão para demência senil. Então nós tratamos de quem? Do cuidador. Tem um ambulatório só para cuidar do cuidador. Porque é mais importante eu cuidar de quem cuida do Alzheimer para ele não adoecer. E geralmente adoece. Porque é difícil para nós convivermos com uma situação dessa que é uma âncora na nossa vida. Não pode viajar, não pode sair, não pode passear, não pode comer fora. E a gente vai fazer o quê? Vai entender. Por isso, quando nós vemos uma criança mal formada, não passa pela minha cabeça, Deus está castigando. Não, na minha cabeça passa assim, é a natureza se manifestando. E ela se manifesta da maneira como ela pode. Eu levo a minha carga genética para o plano espiritual e trago de volta. Por isso a frase que não pode ser esquecida: nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos aquilo que nós levamos para o outro lado, melhorado ou piorado. Vou dar um exemplo mais interessante. A pessoa, essa vida, passa com uma ambição desmedida, né? Faz tudo para ganhar dinheiro, faz coisa errada, faz coisa certa. Não quer saber, quer ficar rico. Quer dizer, tem uma ambição do tamanho. E a caridade? A caridade é assim, né? Eu tenho ouvido o espírita falar assim, se eu ganhar na loto, dou metade para o centro. Nunca ouvi falar que alguém deu alguma coisa assim desse volume para o centro espírita, né? Graças a Deus as casas vão bem com pequenas quantias e com dificuldades extremas, né? Aqui não, aqui é um centro rico, né? Casa bonita, tem até data show, eu estava vendo assim, nossa, que coisa boa, né? Aí a pessoa tem uma ambição desmedida e uma caridade encolhida. Ela vai passar a vida inteira para aprender que ambição é uma coisa que é nossa mesmo. Todos temos ambição e é importante ter ambição, porque é esse sentimento que nos impulsiona para o progresso, para a luta, para enculturamento, para mudar de posição. Isso é importante. Agora, tem medida para isso. Tem medida, né? Então, quando eu desencarno e levo esta informação, que eu fui um usurário, que eu fui um mau administrador do dinheiro e provavelmente na outra vida eu vou nascer com alguma forma de conter esta incapacidade de controle. Então eu sempre penso assim,
E por que eu sou diabético, né? Porque provavelmente eu comi toneladas de comida na outra encarnação e essa encarnação era para eu comer menos. Mesmo assim eu como. Ou seja, eu vou desencarnar diabético, vou voltar diabético, pelo menos com cabelo. Mas isso se eu tiver no programa da reencarnação especial. Porque a reencarnação compulsória é assim, pega o que tem, né? Tem uma vaga lá na favela e você vai nascer lá, tem vaga, pega, né? Tá difícil reencarnar, tá difícil. Tem uma fila enorme para reencarnar e pouca gente quer reencarnar, né? Pouca gente quer ter filho. Hoje em dia o controle da natalidade é tão severo, né? As pessoas que tinham 6, 7 filhos agora tem 1, 2 no máximo, né? Difícil a gente ver com 4, 5 filhos. Então, quando nós temos uma criança com um problema, esse problema foi congênito, então acabou, está resolvido. Já estava pré-determinado que isto aconteceria. Mas existem algumas situações assim. Criança normal, não tem erro cromossômico, tudo bem. Quando vai dar à luz, demora para sair, né? A gente chama de período expulsivo prolongado. Quando a criança já está com a cabeça coroando, o cordão fica comprimido no próprio canal do parto. E se você não tirar logo essa criança, ela vai ficar com uma lesão cerebral. Por exemplo, paralisia cerebral. É uma doença, é um acometimento que pode pegar qualquer criança que demorou para sair do útero. Essa criança vai ter um retardo mental, vai ter uma incapacidade de locomoção, de atividades, a vida inteira, a pequena vida inteira que ela vai ter. E aí a gente pensa assim, o médico foi culpado? Pode ser, nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui porque o ser humano quer explicação, punição e quer ter sangue correto. Porque nós sempre achamos que alguém é culpado, né? E essa questão de culpabilidade é uma questão muito interessante porque tem a ver com o que nós somos hoje em dia. Porque nós sempre dizemos que o ser humano, ele é um ser magnético. Não é um ser que nem uma cadeira, uma mesa. É um ser magnético. Ele tem uma estrutura magnética. A estrutura magnética das pessoas é definida pelo pensamento. Hoje, nós sabemos que o pensamento influencia diretamente a memória cromossômica. Então, a pessoa me procura dizendo assim, com dor de estômago. Aí eu pergunto para a pessoa assim, por que você quer ter dor de estômago? Sempre dá briga, né? Porque a pessoa diz, eu não quero ter dor de estômago. Bom, então não tenha. Aí eu quero explicar para a pessoa que a gente só tem a doença que quer ter. Ninguém tem uma doença que não quer ter. Eu estou falando isso porque, principalmente o câncer, é uma doença que não adianta. A medicina não tem nada a ver com o câncer. A medicina não tem que tratar o câncer. Aliás, a medicina não trata nada, né?
Nem sei porque eu fiz medicina, mas nós só tratamos as consequências. Se a pessoa vai lá com uma gastrite, o que eu vou prescrever? Alguém tem gastrite e toma alguma coisa. Omeprazol. Omeprazol cura gastrite? Não. Então não adianta tomar. Então é uma bobagem. O que cura a gastrite? A mesma coisa que cura o câncer. Já que a doença vem através do pensamento, a cura vem através do pensamento. E não sou fanático também, porque eu vivi de medicina há muito tempo. Vivo ainda até hoje. Mas eu quero dizer apenas que nós somos o que pensamos. Se o meu pensamento é um pensamento altruísta, caridoso, benéfico, alegre, eu não posso ficar doente. Eu não tenho razão por que ficar doente. Mas se eu sou um cara introspectivo, triste, depressivo, ansioso, não é? Problemas financeiros, quem não tem? Então, eu vou produzir ondas e vejam a diferença. Existem ondas, eu vou falar um pouco de física e eu não usei o retroprojetor porque senão a gente faria isso uma aula, né? E é uma bobagem, senão a pessoa precisa apreender o que eu estou falando e não aprender. Aprender é aula, apreender é colocar dentro de você essa experiência pela qual eu já passei e da qual eu me sirvo. Existem ondas de altíssima frequência e de comprimento muito pequeno. Existem ondas chamadas ondas longas, né? Antigamente tinha rádio que tinha capacidade de sintonizar as ondas longas, né? Ondas enormes, lentas. Vocês já ouviram falar em energia negativa? Não existe. Energia é sempre positiva. Não existe, mas para ter uma aparência de coisa ruim, a gente fala assim, você está com energia negativa, né? Na verdade, quando nós vibramos em ondas. Então, a onda que o ser humano mais é familiarizado é a onda produzida numa oração muito sincera. Quando uma mãe ajoelha ao lado do berço do filho, pega a mãozinha dele e faz uma oração porque ele está doente. Quando ela faz isso, ela produz uma onda tão intensa na sua frequência que essa onda ela faz milagres. Milagres não existem, hein? Ela produz mudanças tamanhas que ela é mais curativa do que a amoxicilina para pedir um pouquinho da criança. Então, a oração é um exemplo de ondas muito importantes. E muitas vezes no centro a gente fala assim, vamos fazer uma vibração hoje para os hospitais, né? Quando nós todos nos damos a mão e fazemos uma vibração, uma oração, assim, silenciosa, porque não é ruído que faz diferença, né? Silenciosa, nós produzimos uma coisa tão grande, tão enorme, que aquilo lá faz mudanças físicas. Já o camarada que está dirigindo, coisa, hein? Dólar a 4,40 e o país indo nessa... Meu Deus do céu, o que vai ser de nós, né?
O cara só está pensando na coisa ruim. Tanto que os centros espíritas estão fazendo um trabalho de oração para diminuir essa onda de pessimismo e de mau agouro que a gente desenvolve, né? A mídia desenvolve na nossa cabeça e a gente fica reproduzindo. Você viu? Fulano foi processado, agora fulano está na cadeia. Muito bem, então é que mora lá, podreta. Não é nosso papel de julgar e condenar. Nós temos é que vibrar positivamente para nós mesmos. Por isso, quando nós falamos, por exemplo, um tema chamado bala perdida. Bala perdida é uma coisa que a gente discute muito, porque a bala, não existe bala perdida. Toda bala tem um destino. Pode ser a parede, pode ser o crânio de uma criança, pode ser uma grávida, mas toda bala tem um destino. Significa o seguinte: nós precisamos melhorar nosso ambiente mental. Nós não podemos continuar a produzir emoções ruins. Nós somos capazes de, mesmo na dificuldade, encontrar razões boas para estar bem. E o mais importante, o que é? É o equilíbrio interno, o equilíbrio interior. Alguém já foi assaltado aqui? Não, né? Porque nós somos espíritos. Espírito não é assaltado. Como é que o ladrão escolhe a vítima? Eu acho que é pela vibração. Ladrão não escolhe a vítima. É a vítima que escolhe o ladrão. Às vezes é difícil entender que nós produzimos um imã para coisa ruim. Vocês já ouviram falar que quando a coisa está ruim, é aí que piora? Porque nós não somos capazes de dizer, peraí, eu gosto dos evangélicos porque eles têm essa frase, né? Não fale do tamanho do problema para o seu Deus. Fale dos tamanhos do seu Deus para o problema. Isso quer dizer apenas que nós somos extremamente pessimistas porque não temos uma coisinha do tamanho de um grão de mostarda. Nós não temos fé. É isso aí, né? Vocês lembram de uma passagem do Evangelho muito engraçada, né? Porque os apóstolos falaram: mestre, vai chover, é melhor a gente ir para o barco e já pegar o caminho de casa, né? E ele falou assim: pode ir indo. Aí o pessoal foi para o barco e estava indo, né? E aí, naquela escuridão da tarde chuvosa, né, o pessoal vê Jesus vindo em direção ao barco. E aí Pedro falou assim: mas mestre, por que não me falou que isso é possível? Qualquer um pode andar na água. Desça e caminhe. Pedro desceu e não afundou. Mas aí ele olhou, tinha quase 3 mil metros de profundidade. Ele olhou e lembrou, começou a afundar. Aí Jesus foi lá e falou: homem de pouca fé. Nós não somos assim. Nós não afundamos quando estamos diante de uma dificuldade, seja ela de qualquer natureza. Uma doença, problema financeiro, problema social, problema de trabalho. Nós somos assim. Começou a ir mal, a gente começa a afundar, né? Porque somos ainda homens de pouca fé. E porque nós somos piores, não, nós somos tudo igual. Nós somos todos nivelados. Não tem melhor nem pior.
senão não estaríamos aqui. Eu sempre falo que espírita é pior, porque deve mais, tem que ir lá ser espírita para entender. E nós entendemos, nós sabemos. E quando a gente tem uma frustração, por exemplo, um filho com um problema, é porque foi um azar? Foi uma vingança? Não. Foi exatamente o que precisava para poder acomodar o karma daquela coletividade. Assim, em primeiro lugar, existem pessoas que acreditam em destino. Destino existe destino. Existe destino. Nós temos um destino. Nós temos uma peça de teatro escrita e nós somos aqui atores representando aquela peça que já está escrita. É isso? A vida é isso? E onde fica o livre-arbítrio? Muitos de nós, talvez, tenha tido a possibilidade de fazer um plano de vida, que muitas vezes a gente chama de missão. Todos nós temos uma determinada missão, mas o fato é que nós fazemos o dia a dia. Vocês já leram a mão? Foram na cigana para ler a mão? E nós podemos adivinhar o futuro lendo a mão? É impossível. Por quê? O futuro é feito agora, nesse momento. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando, eu vou sair e vou na feira, mas está chovendo, então, bom, eu trouxe capa, mas eu vou na feira. Mas e se eu bater ali na esquina e perder a vida desta vez, né? E se eu chegar na feira e não tenho dinheiro para comprar tacado? Então, eu não posso saber do futuro, porque o futuro é feito agora. A cada minuto eu estou fabricando o futuro. Então vejam bem, passou, passou. Ninguém muda o passado. Por isso que essas tentativas de fazer uma recuperação da vida passada para mudanças e tal, isso não existe. É a minha concepção. E passou, passou. O que passou, passou. E nessa vida, tudo passa. Mas o que não passou, nós podemos fazer que seja diferente. O que está por vir, eu posso fazer diferente. Eu posso me tornar diferente. Aliás, para que é que nós estamos aqui? Para encontrarmos uma maneira de fazer aquilo que é pregado o tempo todo. Vocês precisam fazer a reforma íntima. Eu falava tanto de reforma íntima, né? Um dia eu falava assim, não, eu estou reformando o meu banheiro. Quando nós temos que mudar, e mudar é uma coisa interessante, né? Quando eu casei eu era vegetariano, porque minha mãe sempre fazia comida separada para mim. Depois que eu casei, minha mulher era carnívora. E aí ela falou assim, você vai aprender a comer carne. Ah, não vou, né? Sempre fui vegetariano. Tá bom. O que tem hoje? Só carne. Come um pouquinho. Tá bom, então me dá um pouquinho. Não é? Hoje ela é vegetariana e eu sou carnívoro. Então, eu não sei por que as pessoas querem mudar os outros, quando nós não temos nada a ver com o outro.
nós temos só a ver conosco. Nós não podemos querer mudar outra pessoa. Eu ouço mulheres falando assim, não, eu vou dar um jeito nele. Tanto em marido como filho, né? Eu vou dar um jeito. Não vai. Vai causar um monte de estrago no relacionamento e não vai acabar bem. Por isso, pensem bem, se tiverem que fazer mudança, é com vocês, não com outras pessoas. Mas eu não estou contente com meu marido e tal. Bom, isso é outro problema, né? Eu também não estou contente com o meu carro que está batido, mas é o que eu tenho, né? E agora é assim também lá em casa. O que nós vamos comer? O que tem? E o que é que tem? O que sobrou de ontem? Agora de manhã minha mulher falou. Tá bom. E não pode reclamar. Quando a gente começa a reclamar, piora o ambiente, piora a comida, né? Piora, é capaz dele encher de sal e tal. Tá bom? Ótimo. O que sobrou de está ótimo. Mas, então, hoje nós entendemos o que é a vida. A vida é essa experiência agradável que nós temos que ter entendimento das ações, de tudo. Quantas vezes a gente entra num processo que não tinha nada a ver? Por exemplo, briga num restaurante, você não tem nada a ver, mas você vai defender alguém e leva uma garrafada. Você não tinha nada a ver, mas você apanhou. A vida, ela é assim. Quantas vezes a gente entra em cada roubada que dá vergonha? Eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei que hora que acaba. Tem tempo não, né? Porque tem assunto até amanhã, né? É 5 para as 10, tá? 5 para as 10? Tá. Eu vou contar uma história porque foi didática a experiência. Falei para minha mulher assim, vamos comer um bolinho de bacalhau no Mercadão. Vamos. Foi o dinheiro no bolso, foi pro Mercadão. Está lá na fila, aparece uma pessoa bem apessoada, de gravata. Pessoa de gravata é sempre bem apessoada, né? A gente sempre acha que tá de paletó e gravata, essa pessoa é honesta. Aí, nossa, que bom te encontrar aqui! O camarada falou pra mim, né? Eu olhando pra ele, assim, quem será esse cara, né? Como eu tenho um Alzheimer, eu pensei assim, não lembro, né? O cara me conhece, pô, tudo bem, me abraçou efusivamente. Ah, essa é a sua esposa? Oh, que prazer, ele sempre falava de você, então. E eu lá, tá bom. Bom, não sei se você sabe, eu agora mudei para Santos, não estou mais em São Paulo. Por isso, né? Quase que eu falei, e Kiko? Aí o cara falou assim, você não imagina o que me aconteceu. Mal cheguei aqui em São Paulo, me roubaram a carteira. Eu não consigo voltar para casa. Se você me emprestar um dinheiro, eu não mando de volta. Eu queria dinheiro do bolinho de bacalhau, só tenho esse. Ah, serve? Oh, tudo bem, fica tranquilo, eu te devolvo. Tá bom. E aí a minha mulher falou, mas nós vamos ficar sem o bolinho. E o cara foi embora. E ela falou, quem que é? Eu não sei, não conheço. E você deu o dinheiro do bolinho para ele? Aí fiquei com a vergonha, né? Aí fui contar para uns amigos. O cara falou, não é um cara assim, assim, assim? É, fez comigo a mesma coisa. Então, a vida, ela tem essas experiências, né? E se eu fosse, imagine se eu fosse ficar muito bravo, muito nervoso, né? E começar a me fazer um julgamento de menos-valia. Só foi o dinheiro, né?
Vamos no caixa automático, vai de sanduíche de mortadela. Deixar aqui para afundar. Mas nós somos críticos. Nós somos críticos, né? Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma paciente para escrever e estava entrando no hospital assim, né, com roupa de gente normal. Aí o guarda falou, não é hora de visita. Falei assim, que hora é a visita? Às 3 às 4. Mas eu preciso ver a paciente nesse horário, o que tem? Só é esse horário que eu tenho. Bom, horário de visita é das 3 às 4. Assim, mas eu sou médico. Você é médico? E na frente do hospital, era o Hospital Príncipe Humberto, tinha um pipoqueiro, de branco. Eu disse, não, aquele cara é médico. Só que nós trocamos hoje, porque ele pediu para eu passar a visita. Aí o guarda viu que era uma brincadeira, falou assim, você não pode comprar canário pela pena, você tem que comprar canário pelo canto. Mas nós somos críticos, julgamos, o tempo todo nós julgamos. Pior, o tempo todo nós condenamos. E se a gente pudesse fazer parte do cumprimento da sentença, na mesma hora a gente já ia esganar a pessoa. Assim. Por isso que nós hoje estamos numa experiência encarnatória com uma grande diferença das gerações anteriores, porque hoje nós entendemos o porquê. Hoje nós entendemos que o câncer é uma mudança da estrutura da célula provocada por uma alteração do pensamento que primeiro lesa o corpo espiritual para depois lesar o corpo físico. Aliás, como a maior parte das doenças. Por isso a gastrite, ela começa na cabeça, né? A pessoa fica nervosa. Ficar nervosa já é um sintoma de desequilíbrio. Quando você fica nervosa, você produz ácido e não produz muco, que é o que protege o estômago. E aí você faz como se pegasse o estômago e ralasse na calçada, assim, né? Fica tudo carne viva. Mas começou quando? Porque você não produziu muco? Mas por que não produziu muco? Porque você teve um problema de ordem emocional que impediu a ação das células protetoras. Como é que se dá a ação do pensamento sobre as células? Existe hoje uma ciência chamada epigenética, talvez mais importante do que a genética, que mostra como o pensamento age nas camadas superficiais dos controladores dos genes. Então, quando uma pessoa, por exemplo, não é comum a pessoa perde a mulher, logo depois a pessoa morre. Por que será? Estava combinado? Aliás, a morte das pessoas está combinada, o dia certo. Vocês acham que está combinado ou não? Tá. Está combinado. Nosso corpo aguenta 100 anos fácil, fácil. Por que a maioria não aguenta? Quem tem oficina e empresta ferramenta sabe o que acontece, né? Você sabe o que é uma chave de boca, né? Chave de boca é aquela que tem uma medida que pega uma porta, um parafuso e certinho, encaixa certinho Mas se não tem aquela, pega uma maior, né?
ela não vai pegar direito no parafuso, mas nós vamos dar um jeito. Aí você empresta a ferramenta, volta tudo estragado. Troca a ferramenta. Nosso corpo é uma ferramenta. Cada vez que eu tomo pinga com cambuci, eu tenho que saber que eu vou, primeiro, irritar o esôfago, irritar o estômago e vou ter que metabolizar no fígado o álcool que eu ingeri. Quer tomar? Toma, mas sabe que vai ter consequência. Então, quando eu maltrato a ferramenta, eu devolvo bem mais cedo. E o que é o desencarnar do que eu traduzo sempre por devolver a ferramenta? Estou devolvendo a ferramenta. E como ela está? Um carro, né? A gente vê as pessoas morrendo, ninguém morre com saúde, né? Engraçado. Geralmente as pessoas morrem no carro, porque se desgastaram a vida inteira. Se desgastaram porque eram pobres e não podiam se alimentar? Não. Se desgastaram porque eram ricos e comiam demais e porcaria? Sim. Nós nos desgastamos por duas razões. A pior, ou a principal, são as emoções. Como nós administramos nossas emoções? Fácil ou difícil? Quem tem marido, por exemplo, marido liga às 2 da manhã, fala assim, uma vez eu tive que ficar aqui no escritório e teve um problema com o imposto de renda e eu tive que ficar aqui fazendo a contabilidade. Tá bom. Aí chega no dia seguinte, a mulher vai ver batom na cueca, hora extra no escritório. Vejam bem, não é o problema que mata todos nós, que nos desequilibra e nos produz alterações importantes. É como nós lidamos com a frustração. Se nós aprendêssemos a lidar de forma equilibrada com a frustração, nós acabaríamos permanentemente mantendo o equilíbrio. Eu vejo o trânsito, né? O trânsito é assim. Você quer ver como o camarada está em matéria de equilíbrio? Põe ele para dirigir o carro num trânsito caótico. Se ele está bem, ele sai do carro depois de 2 horas de condicionamento, normal, né? Fecha, vai, faz o que tem que fazer. Mas quando o cara está mal, ele sai num trato. Diz, 2 horas nesse trânsito maldito. Fora o que ele xingou entre o momento que ele entrou no carro e o momento que ele saiu. Quantas vezes ele elogiou a mãe dos companheiros que estão dirigindo, falou da sogra do outro, falou do outro, fez gestos, né? Parece que dirigir é um campeonato para ver quem é mais maldoso, né? E a pessoa se desequilibra, né? A Porto tem uma propaganda, deixe o ogro em casa, que é para você, quando entrar no carro, entrar como uma pessoa normal e transitar como uma pessoa normal e conseguir manter o equilíbrio. Mas e quando alguém dá uma fechada em você, você fala assim, bom, eu sou espírita, Deus proteja esse motorista, não acidente, que as bênçãos estejam com ele, com a família dele. O espírita faz assim, quando é fechado. Será que aqui em Diadema é diferente? Nós estamos aqui exatamente para aprender a entender
que tudo que nos acontece vem para nos ensinar. Alguém aprende com a felicidade? Alguém aprende quando o dinheiro está sobrando no banco? Ninguém, porque nós somos seres interessantes, né? Nós temos dois caminhos para o progresso espiritual. O mais simples, que no fim é o mais complicado, é o amor. E o segundo, que é a dor. Qual que a maioria prefere? De cara, assim, ó, de cara, prefere a dor. Nós só progredimos quando estamos dentro de um quadro de intenso sofrimento. Mas não pelo quadro de sofrimento, porque antigamente a gente... Antigamente não, ainda hoje existem seitas que se açoitam, né? Porque o sofrimento conduz à purificação. Acho que o espírita pensa assim, porque não existe a purificação pelo sofrimento. O sofrimento nos dá a oportunidade de podermos administrar a frustração. Quando eu passo por uma situação de sofrimento e tenho fé, eu vou fazer oração. Vou fazer oração e vou confiar. E vou lembrar o que falam os evangélicos, né? É que eu preciso mostrar o tamanho do meu Deus por problema. E sei que tudo passa. Minha mulher falou a semana passada assim: vamos para a praia no fim de semana? Então. Aí eu falei assim: só que eu tenho uma palestra sábado de manhã. Sábado de manhã? Sábado de manhã. Não estragou o fim de semana, né? Eu falei assim: olha, eu sou um aposentado, né? Sábado, domingo, segunda. Eu só lamento porque não fui na academia hoje de manhã, mas quando eu chegar agora eu vou. Mas, assim, também podemos ir para a praia, a hora que eu chego eu vou para a praia. E ao invés de ficar sábado, domingo, fica sábado, domingo e segunda. Tá bom. Então, imagine se eu fosse ficar sofrendo porque tenho palestra, né? Assim, a melhor coisa que pode acontecer comigo é que alguém me dê alguma coisa para fazer. Porque a pior coisa é ficar sem fazer nada em casa. Eu não fico sem fazer nada, lavo a louça. Hoje eu não lavei a louça, né? Saí ganhando, saí tudo. A não ser que eu chegue lá e tá lá a louça. Mas o importante é isso. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que entender. E tenho que entender que ela me traz a possibilidade de crescimento. Porque ninguém cresce na alegria e ninguém cresce na bonança. Cresce só nas dificuldades. Por isso, o objetivo hoje era para falar de as razões pelas quais nós temos filhos comprometidos. Eu conheço muita mãe que gostaria de ter um filho autista, síndrome de Down, ou mal formado, mas não, tem um filho rígido que é dependente químico, ou do álcool, da cocaína, da maconha. E quantas vezes vi essas mães chorando, falando: por que o meu filho não é um filho com síndrome de Down? E, no entanto, é um filho rígido. Valeu a pena? Valeu a pena, eu quero dizer assim, realmente, a pessoa que tem um filho com problema congênito, ela é sortuda, né? Eu falei que não existe sorte, mas para o conceito popular, ela é sortuda em relação ao outro. Então, nós estamos aqui numa experiência encarnatória. Nossa vida passa, né?
para mim já está chegando no fim. Mas não importa se falta um dia, um mês, um ano. Eu tenho que aproveitar a vida. Esta é a dificuldade, saber o que é aproveitar a vida. Então, definindo bem, aproveitar a vida é entender o que você está fazendo aqui e começar a fazer melhor antes que acabe. Então, quando nós falamos que é difícil amar ao próximo, é difícil para nós, porque nós ainda guardamos mágoa. Tem gente que guarda mágoa. Isso é uma coisa estranha, porque eu não entendo, né? Você prepara um veneno para dar para o outro, mas em vez de dar para o outro, você toma, né? E fica lá, com aquele veneno corroendo. Por isso, quando nós conhecemos a doutrina, abraçamos a doutrina, nós começamos a ser diferentes. Por isso que é fácil você ver uma pessoa e falar assim, essa pessoa é espírita. Ela não falou nada, mas nos gestos, nas atitudes, nos comprometimentos, né? Porque é assim que a gente vê a comunidade espírita, melhorando e sendo reconhecida pelas suas atitudes. A fraternidade, a caridade, pertence à regra número 1 do nosso comportamento. Mas, fundamentalmente, nós só podemos amar, fazer caridade, perdoar, se nós conseguirmos manter o equilíbrio interior, a harmonia. Por isso, assim, como é bom que está chovendo, né? Aí a empregada falou assim, mas a cara como é que vai na feira? Eu, sei lá, toma chuva, eu faço chapinha toda semana para quê? Né? Então, e daí? Chuva mata? Não, só molha, que bom que molha. Então, estar bem, estar com paz, é fundamental para que nós consigamos enxergar nossa própria missão. Eu ia ficar falando até amanhã cedo, mas estou com a praia. Não, tem a louça. A gente vai chegar lá e vai matar. É possível. Muito obrigado, hein?